Olá, internauta, estamos de volta para mais um bate-papo. E o nosso assunto de hoje é violência contra a mulher, com a coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública de Mato Grosso, Rosana Leite Antunes de Barros. Primeiramente, seja muito bem-vinda aqui ao Repórter MT. Obrigada, eu que agradeço o convite. Doutora, muita coisa para falar sobre esse assunto e muita coisa que as pessoas não sabem, às vezes, do dia a dia. Sim. Mas eu queria começar falando sobre números. Hoje, em Mato Grosso, qual é a realidade de violência contra a mulher? Desde o advento da Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha ela veio para trazer a igualdade dentro dos lares. Muitas mulheres se viam submetidas ao machismo dentro de casa e não conseguiam sair dessa situação do ciclo de violência doméstica. E a Lei Maria da Penha, ela veio há 11 anos atrás, esse mês nós estamos completando 11 anos da Lei Maria da Penha, ela veio justamente para empoderar essas mulheres com um instrumento importante que são as medidas protetivas de urgência. Então, com o advento da lei, os números aumentaram, porque o poder público ele não se importava antes de quantificar esses números de violência dentro dos lares que hoje acontece. Então, hoje, desde o advento da lei, os números estão subindo. De 2015 para 2016, nós tivemos um aumento de 9 mil casos em Mato Grosso de violência contra a mulher. Então, foi um aumento. Será esse aumento, o que reflete esse aumento? Será que as mulheres passaram a acreditar na eficácia da lei? Será que que a violência aumentou? Eu acredito que a violência não aumentou. Eu acredito que ela está como sempre esteve, sempre ocorreu. Eu acho que as mulheres elas estão confiando na eficácia da Lei Maria da Penha. A Maria da Penha, então, ao contrário do que muitos pensam, ela não reduziu esse tipo de ação? Nós temos um dado importante. Desde a entrada em vigor da lei, nós tivemos uma redução em 10% do número de mortes de mulheres dentro dos lares. Então, houve uma redução. Entretanto, as mulheres estão se empoderando dos seus direitos. Elas estão entendendo que elas não podem mais aceitar determinadas violências e agressões nos lares. Reduziu, mas elas passaram a denunciar mais, é isso? Mas, com certeza. Passaram a acreditar na eficácia, no amparo do poder público, por exemplo, no Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública. Agora, doutora Rosana, quais são as principais formas de violência sofrida pelas mulheres nos dias atuais, dentro e fora de casa? Dentro de casa, a maior violência que a mulher sofre são as ameaças. Esse é um número gritante assim dentro das estatísticas. E por que ela é grave quando se trata de violência, de ameaça dentro de casa? Porque o agressor ele conhece todos os passos da mulher. Ela é uma presa fácil para ele. Então, ele sabe onde pode encontrá-la durante o dia, durante a noite. Então, como ela é uma presa fácil, a ameaça é realmente preocupante. Ameaça de morte, ameaça de causar algum mal à família dela. Isso vem dentro da violência doméstica familiar. Então, esse é o maior delito que vem acontecendo dentro de casa, dentro do ambiente doméstico familiar. E fora de casa, eu cito os abusos e os assédios sexuais. Então é correto afirmar que essas mulheres, além da violência física, elas sofrem violência psicológica também? Violência psicológica, violência moral, violência sexual e patrimonial. São as 5 violências descritas na Lei Maria da Penha. E Mato Grosso está entre um dos estados que mais tem esse tipo de violência? Sim. Nós estamos num triste índice aí dentro do Brasil, com muita violência contra a mulher, sendo reconhecido lá fora por outros estados como um estado machista. Nós tivemos uma pesquisa mostrando que a região centro-oeste é a região onde mais as mulheres sofrem cantadas fora de casa. Então, 92% das mulheres entrevistadas falaram que já sofreram cantada nas ruas e abusos sexuais também. Então, isso é um dado alarmante, é grave, é importante tratarmos desses dados. A cada 1 hora, 5 mulheres sofrem abuso sexual em Mato Grosso? São agredidas. São agredidas? São agredidas. De qualquer forma, é um número muito alto. Isso inclui tudo no geral? Isso inclui tudo no geral. Entretanto, ainda não reflete a realidade. Muitas mulheres deixam de buscar esse amparo. Às vezes elas querem até se separar, sofreram violência doméstica, querem um divórcio, mas querem um divórcio mais calmo, ainda que tenham sofrido a violência doméstica, então deixam de buscar uma delegacia de polícia e lavrar um boletim de ocorrência. Então o número ainda não reflete a realidade, principalmente quando se fala dos delitos sexuais. A questão da tornozeleira eletrônica, o botão do pânico, tem ajudado muito essas mulheres? A procura tem aumentado? Como Muito. Isso tem ajudado muito, sim. A mulher vítima de violência doméstica, ela lavra um boletim de ocorrência e ela pede medidas protetivas de urgência. A principal medida protetiva de urgência que tem garantido a integridade física das mulheres é o afastamento imediato do agressor. Com o afastamento do agressor, ela fica protegida dentro do seu ambiente doméstico e familiar.
Entretanto, e justamente isso que aconteceu com a própria Maria da Penha, que deu nome à lei. Ela buscou uma delegacia de polícia e voltou para casa com o agressor. Então, em razão das agressões que se tornaram piores por ela ter buscado o poder público, por ela ter buscado uma delegacia de polícia, as agressões ficaram piores. Hoje não. Hoje ela pede o imediato afastamento do agressor e ele se afasta. Entretanto, há que se deixar bem claro, a medida protetiva é um papel. É um papel que o agressor recebe, que ela recebe. Ela tem que tomar as cautelas necessárias, os cuidados necessários de quem está sofrendo uma ameaça, sendo que ela é presa fácil por ele conhecer todos os passos dessa mulher. Então, ela tem que ficar afastada também. Ela está vivendo uma situação adversa, ela tem que ficar afastada dos locais onde possivelmente ele pode ser encontrado. Ela tem que estar na casa dela com a casa dela fechada, trancada, porque ele sabe muito bem onde encontrá-la. Então, nós vivemos num país onde não basta gritar polícia e a polícia está aos nossos pés. Então, ela tem que tomar os cuidados necessários. A gente vê muitas mulheres que sofrem violência sexual, violência física, etc., dentro de casa, e não procura a justiça. Sim. O que prende essas mulheres nessa situação? Porque o que se escuta é falar assim, não, ela gosta de apanhar, ela gosta dessa vida, é mulher de bandido. Por que elas não se ouve buscam? muito isso, né? Porque é necessária a capacitação das pessoas que atuam na violência doméstica e familiar para atender essa mulher. Muitas vivem no ciclo de violência doméstica, por isso que ela busca, às vezes, várias vezes a defensoria, a orientação. Às vezes eu recebo a mulher 10 vezes, ela não lavrou o boletim de ocorrência, ela quer saber se ela está sofrendo violência. Eu pergunto a ela, o que você está passando? Você está se sentindo humilhada, constrangida, agredida dentro do lar? Então você está sofrendo violência doméstica. Mas nós temos que entender o ciclo de violência. O que é o ciclo de violência? Todo mundo já ouviu falar. Primeiro, a tensão. A tensão é aquela situação onde o homem e a mulher eles mal conseguem se encontrar dentro de casa sem que um jogue uma faísquinha para o outro. Aqui em Mato Grosso falam muito das indiretas. Me jogou uma indireta, é assim que funciona. Então, vai criando aquela tensão dentro do ambiente familiar. Depois da tensão vem a explosão, que é onde ocorrem os feminicídios, as lesões corporais, porque aí já vem a agressão física. E depois da explosão vem a lua de mel, onde aqueles casais mais abastados, o homem costuma levar a mulher para viajar, pedido uma de viagem, perdão. pedido de perdão, flores, joias. Então, isso acontece muito. Por que ciclo? Porque esse ciclo se repete na vida da mulher. Quando está na fase da tensão, da agressão, ela busca o poder público. Daí vem a fase da lua de mel, ela recua, fala, não, ele voltou a ser quem ele era antes. Então, esse ciclo, nós do Núcleo de Defesa da Mulher, temos que ajudar a quebrar este ciclo, porque se ela está nesse ciclo, ela pode ser vítima de um feminicídio. Ela pode sofrer uma lesão corporal grave, ela pode ficar paraplégica, como ficou a Maria da Penha. Então, ela tem que entender que este ciclo é prejudicial à vida dela. Quantos casais você conhece que você encontra nas ruas e diz assim, nós não estamos bem agora nós estamos numa situação difícil. Depois você encontra esse mesmo casal, acertamos os ponteiros. Quer dizer, certamente esse casal está num relacionamento doente, num relacionamento abusivo, que eles não estão conseguindo sair deste relacionamento. E não consegue perceber o quanto E não isso consegue preocupante. perceber justamente. O discernimento é muito complicado, é muito tênue nessa situação. Agora, o que pesa mais é o fato de ficar sozinha e achar que não vai encontrar mais ninguém? Ou é a questão financeira? Porque tem muito isso também, de sair de casa, deixar marido, sair Sim. com filhos, né? Sim. É uma responsabilidade grande, se ver sozinha na vida. Qual que é o maior medo dessas mulheres em acabar com esse ciclo vicioso? Depende da mulher, depende muito de cada relacionamento, cada caso é um caso mesmo. E o legislador pensou até nisso, porque uma das medidas protetivas de urgência é o imediato deferimento dos alimentos. Então, aquela mulher que não teve condições de se capacitar para o mundo do trabalho, ela pode pedir a medida protetiva de deferimento de alimentos provisionais e esses alimentos serão deferidos imediatamente, ela não vai passar necessidade, porque eles podem ser executados após o deferimento. Então, a dependência emocional é que eu acho grave. Aquela dependência que ela fica do companheiro, do marido. Por exemplo, muitos relacionamentos doentes pelo ciúme, que eu costumo citar. A mulher é afastada de todos os amigos, de todos os familiares, ela fica só com o agressor. Então, ele afasta aquela mulher, às vezes até numa condição de cárcere privado. Então, ela se vê sozinha, ela fala, se eu sair desse relacionamento, quem eu tenho na minha vida? Ninguém. Então, ela está dependente emocionalmente daquele homem. E tem a dependência financeira também.
Mas o que pensar? O que seria melhor? Ficar nessa situação de um relacionamento abusivo, de um relacionamento agressivo, ou sair livre para, quem sabe, outros relacionamentos, ou não, viver a vida, né? Então, tem muitas que não tomam atitude também pela religiosidade. O que Deus uniu, o homem não separa. Então, fica para o resto da vida em razão da religiosidade, entendimento sociocultural. Tem várias situações, mas há que se refletir que pode ficar pior. Você está falando na questão de alimentos, que essa pessoa não vai passar necessidade. Eu gostaria que a senhora explicasse melhor para quem está em casa, entender como isso funciona. Sim, naqueles casais, por exemplo, em que há filhos, há dependentes, a mulher pode fazer um boletim de ocorrência, pedir a medida protetiva de afastamento e o deferimento imediato dos alimentos para aquelas crianças. Isso é o governo que bancaria ou o próprio agressor? O próprio agressor. É de acordo com a possibilidade do agressor. Os filhos, quando não conseguem se manter ainda por si só, eles têm que viver de acordo com o que vive o pai e a mãe. E os alimentos são solidários. No futuro, os filhos podem prestar os alimentos para os pais também. Então, há uma solidariedade nos alimentos. E isso é muito importante. Isso é muito importante porque muitas deixavam de buscar esse apoio, muitos continuavam, morriam num relacionamento abusivo em razão da falta de condição financeira. E aquela mulher que também não teve condições de se capacitar para o mundo do trabalho, que foi proibida pelo companheiro, isso acontece muito, parece mentira quando se fala, mas tem muitos relacionamentos onde a mulher é proibida de sair de casa, então ela fica impedida de se capacitar para o mundo do trabalho. Quando ela deixa aquele relacionamento, ela está sem nada. Às vezes o marido tem, o ex-marido, o ex-companheiro tem uma alta condição financeira, tem condições de se manter aí de forma maravilhosa e ela nada, porque ela só acompanhou aquele homem. Então, podem ser deferidos alimentos para ela também. Em que momento que elas podem utilizar o chamado botão do pânico, que é quando o agressor não pode se aproximar e, se aproximar, ela aciona a polícia? Sim, geralmente no que diz respeito à Lei Maria da Penha, esse botão do pânico ele tem sido usado ao deferimento da medida protetiva. Nós não temos como cuidar se essa medida protetiva está sendo cumprida. Por quê? Porque o agressor, como eu já havia falado, ele tem condições de conhecer todos os passos dessa mulher. Ela é que nos falará, olha, ele está, continua me perseguindo, ele não está cumprindo a medida protetiva, ele continua passando por frente da minha casa, me telefonando, mandando mensagem, então eu não estou tendo... Isso é uma informação muito importante para ser repassada. Com certeza, eu não estou tendo sossego. Nós pedimos a colocação do botão do pânico ou a prisão desse agressor. Por quê? Porque ele está descumprindo uma decisão judicial. Ele não está cumprindo, quer dizer, ele está mostrando que ele pode praticar um mal maior. Isso acontece muito, viu? Você tem um número de quantas mulheres usam o botão do pânico hoje em Mato Grosso? Não tem esse número exato. Mas são muitos casos. Elas usam por determinado período, daí determinado período já entregam porque não está usando mais, ou às vezes o agressor é preso preventivamente ou temporariamente, então aí não há necessidade do botão do pânico, mas eu não tenho o número exato aqui. Agora, saindo um pouco dessas questões mais graves, a gente estava até discutindo antes de entrar no ar a questão da campanha permanente, né? Uma campanha permanente. Chamada de Chega de Fio-Fio, pelo fim do assédio sexual contra as mulheres. Isso. Quer dizer que aquele fio-fio que os homens fazem nas ruas para mulheres é crime? Não é elogio, né? Primeiro, a mulher ela tem que entender que um homem que nunca viu, não a conhece, fez um fio-fio para ela, vamos dizer assim, falou algo que possa a agredir moralmente. Quer dizer, ela não se arruma diante de um espelho para falar assim, eu estou me arrumando aqui para lá na esquina me agredirem com palavras, porque isso é uma agressão. Uma pessoa que não te conhece, nunca te viu, não vai te elogiar, ela vai te agredir. Então, o que são essas situações, essas cantadas nas ruas? É uma forma do homem mostrar que ele é hierarquicamente superior à mulher. E muitos fazem isso. Eu vou fazer isso aqui porque se eu não fizer, vão achar que eu não sou homem. Então, muito disso acontece. E a mulher, ela fica constrangida, humilhada, e ninguém nasceu para ser constrangida e humilhada. Agora, tem homem que fala que ela tá com uma saia curta, que ela tá com a bermuda curta, e por isso dá o direito de mexer. E nós vivemos num país livre. Eu tenho o direito de usar a roupa que eu quiser, você tem direito de usar a roupa que você quiser, e todo mundo tem direito de sair como bem entender. Então, o fato dela estar usando um short curto não quer dizer que ela almeja um estupro, um abuso sexual, nada disso. Ninguém se arruma para sair fora de casa e ser abusada.
e ser agredida. Então, essa é a finalidade, mostrar para as mulheres que elas não precisam passar por isso. E aquelas cantadas que vêm seguida de atos obscenos? Já configura um crime, que é o ato obsceno, que é um crime um pouquinho mais grave do Código Penal. E hoje o delito de estupro, ele teve ampliação desde 2009. Quer dizer, hoje não é só a introdução que caracteriza o delito de estupro. Então, se o homem, como vem acontecendo nos coletivos de ônibus, se ele se esfrega na mulher, se ele passa a mão na mulher, quer dizer, já pode configurar um delito grave, que é o delito de estupro, que ele vai preso imediatamente. Então, são situações que as mulheres precisam conhecer, que os homens precisam conhecer também, que a sociedade precisa conhecer, porque muitos homens não toleram isso também, não é só mulher não, muitos homens não toleram também. Então, além de cadeia, pode ter o pagamento de multa. Quais são as consequências? Da mais leve a mais pesada? No caso, o importante, primeiro, é ela identificar o agressor. Ela precisa identificar o agressor. Por exemplo, ela passou por uma rua, ela foi agredida com palavras por determinado grupo de homens. Ela pode buscar testemunhas, ela pode levar uma viatura da polícia naquele momento e falar, olha, aquele senhor ali me agrediu com palavras. Então, isso é uma importunação ofensiva ao pudor. Poderá ser lavrado um termo circunstanciado e esse agressor ser condenado ao pagamento de multa. No caso do ato obsceno, já é um pouquinho mais grave. O ato obsceno é falar gostosa? Não, isso é uma importunação ofensiva. O ato obsceno é fazer gestos obscenos, passar a mão e falar alguma coisa para a mulher. Isso acontece muito, viu? Então, esse já é um crime, um delito já do Código Penal, que tem pena de detenção. E depois o estupro também, né? E os assédios sexuais que acontecem no ambiente de trabalho. Isso é preciso ser trabalhado, porque muitas mulheres entram em depressão, muitas mulheres deixam de querer sair, não querem sair de casa para que não sejam assediadas, porque elas, engraçado, os delitos sexuais são os únicos delitos que a vítima é julgada junto com o agressor. Então, ela chega diante de uma autoridade policial, isso já aconteceu muito. Por que você estava em determinado local? Por que você estava usando determinada roupa? Quer dizer, as perguntas são para ela, quando não foi ela que cometeu o crime. Se alguém, por exemplo, cometeu um furto, se você comprou um celular novo e foi furtado, você vai a uma delegacia de polícia, o delegado e a delegada não vai falar assim para você por que você estava com aquele celular. Por que você comprou aquele celular? Quer dizer, não há essa pergunta, mas a mulher vítima de delito sexual, ela é julgada. Por quê? O porquê você estava assim? Quer dizer, não foi ela. Ela pode sair à noite, ela pode fazer uso de bebida alcoólica. Quem disse que não? Ela pode usar saia curta, ela pode usar short curto, roupas coladas, sem que ela seja agredida. Essa é a finalidade. Nós tivemos um caso essa semana, agora no fim de semana, de uma adolescente de 13 anos que foi estuprada em um matagal ali no bairro Ouro Fino, aqui em Cuiabá. Ela tem 13 anos de idade e o fato aconteceu por volta das, acho que 1h30 ou 2h da manhã. E a grande maioria das pessoas que comentaram a reportagem questionavam o que essa menor estava fazendo na rua 2h da manhã. Certo. Ou seja, o fato mais grave ficou de lado, o fato mais grave e ficou de lado, passou como sempre, a ser o fato dela dos pais terem deixado ela... Terem permitido ela sair. Será que os pais permitiram? Vou permitir que a minha filha saia para ela ser abusada sexualmente? Jamais, né? Jamais isso aconteceria. Então, é o que você falou, é deixar de lado os pormenores e tratar do que realmente deve se tratar. É condenar quem realmente deve ser condenado. Julgar quem realmente deve ser julgado e não a vítima. Doutora, uma última pergunta para a gente encerrar nosso bate-papo. Em que sentido nós precisamos avançar para mudar de vez essa realidade, principalmente em Mato Grosso? Olha, eu costumo falar isso, acho que todas as vezes. Nós temos um artigo importantíssimo na Lei Maria da Penha, que é o artigo 8º, que diz que deveriam ser incluídos nos currículos escolares a disciplina não violência contra a mulher. Nós teríamos uma realidade diferente a longo prazo. Nós não temos nenhum município de Mato Grosso que cumpre. Nós não temos o estado de Mato Grosso que cumpre. Quer dizer, seria uma realidade diferente? Seria. A longo prazo? Seria. Você já imaginou que essas crianças poderiam ouvir na escola, poderiam reproduzir em casa para os pais? Pai, eu ouvi dizer que o senhor não pode gritar com a minha mãe. Mãe, eu ouvi dizer que a senhora também não pode ficar nervosa. Eu aprendi isso na escola. Então, seria uma forma... Sem querer interromper, é engraçado a criança, porque se ela aprende isso na escola e o pai grita, ela fala, não grita com a minha mãe porque o senhor não pode fazer isso. Justamente. O trânsito, as leis de trânsito são explicadas em casa e os filhos corrigem os pais na hora da direção, né? Na hora que o pai tá pilotando uma moto ou então dirigindo seu carro.
eles são corrigidos pelos filhos. Então, isso seria uma educação a longo prazo. E outra também, nós, pais e mães, temos que ter consciência de como nós estamos criando nossos filhos. Por exemplo, se nós temos um menino e uma menina, nós estamos criando diferente o menino da menina, nós estamos dando um poder diferente para o menino, uma liberdade diferente que não estamos dando para a menina. Se nós estamos fazendo isso, ele vai ter uma liberdade diferente, ele vai ter um poder diferente, e quando ele for se relacionar, ele vai querer transferir isso para o relacionamento dele. Eu sou superior. É não criar nunca de forma diferente o menino da menina. O tratamento tem que ser o mesmo. Ok. Eu conversei com a coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, Rosana Leite Antunes de Barros. Muito obrigado pela sua presença aqui. E eu é que agradeço. Muito obrigada.